Olá! Como é que vão, alunos? Tudo bem? Em breve a gente estará juntinhos de volta em nossas salas de aula. Mas por enquanto, vamos estar hoje então estudando a nossa segunda parte da biologia. Vocês aprenderam na outra aula sobre a célula, sobre as suas organelas e cada função de cada organela, ok? Hoje nós vamos aprender como é que essas células trabalham. Nós vimos que elas produzem proteínas, que elas produzem colesterol, que elas fazem digestão, que elas determinam o tipo e como você será e produzem a energia. Tudo isso dentro da célula. Mas vamos ver como é que estas células trabalham hoje, ok? Vamos lá então, vamos começar então a nossa aula de hoje da biologia, segunda parte da nossa revisão geral. Nós sabemos o seguinte, nós sabemos que nós temos em nossas células a determinação, através do DNA, de todas as estruturas do nosso corpo. Então, é o nosso DNA que vai determinar todas as estruturas. E o interessante é que é o DNA que vai determinar a forma da célula. Aí você pode me perguntar, ué, professora, nem todas as células são redondinhas? Não. As células possuem formas e funções diferenciadas, ok? Então, olha só. Por exemplo, nós temos essa célula que é retangular, né? Esta célula, ela é a célula da nossa pele. Esta célula da nossa pele, esta forma retangular, é determinada pelo DNA. E a função dela também é determinada pelo nosso DNA, ok? Então vamos deixar o DNA aqui do lado, porque é ele que determina tudo. Bom, nós temos também esta forma aqui da nossa célula, que é uma forma meio estrelada, chamada de condrócitos. Os condrócitos são as células que vão estar formando os tecidos cartilaginosos, ok? Nós temos também as nossas células nervosas, que recebem o nome de neurônio. Isso, neurônios são as células nervosas. Nós temos as células que são células diferenciadas dos músculos, células musculares. Nós temos uma célula que só as mulheres possuem, que são os óvulos. Esta célula é diferenciada. O DNA determina que só as mulheres possuem. E existe uma outra célula que só os homens possuem, que são os espermatozoides. Ok? Então, voltando lá. As células possuem formas diferentes, funções diferentes. Ok? Quem determina? Quem determina? Ok, acertou você que disse que quem determina é o DNA. Então, o DNA vai determinar a forma e a função das células. Todas essas células existem em homens e mulheres. Porém, há uma diferença. Mulheres possuem uma célula dentro do ovário que os homens não possuem. Estas células são os óvulos. E os homens vão possuir dentro do testículo uma célula que as mulheres não possuem. Quais são? Os espermatozoides. Então, em questão de células, a diferença de homem ou mulher vai estar que a mulher tem óvulo e o homem tem espermatozoide. Fora isso, seja homem, mulher, branco, negro, criança, adulto, idoso, todos vão ter o mesmo conjunto de células, ok? Entendido? Beleza. Só que nós aprendemos o seguinte, se tiver só uma célula, o corpo todo, o organismo todo, ele é chamado de unicelular. Nós, seres humanos, somos pluricelulares. Nós temos, na verdade, trilhões de células no nosso organismo. Bom, e todas elas precisam trabalhar. Só que elas são organizadas. Então, olha só como é que funciona. Vai funcionar assim. As células se organizam com formas iguais. Então, células iguais, elas vão se unir. E aí nós vamos ter
célula mais célula mais célula, 3 células, 4, 5, 1000 células iguais, é o que nós chamamos de tecidos. Ok? Nosso organismo, nós temos 216 tecidos diferentes. Bom, se cada tecido é formado por conjunto de células, né? Então, nós temos mais de 200 tipos de células diferentes do nosso corpo também. Então, nós temos célula retangular, mais célula retangular, mais célula retangular, formando um tecido. Aí você me pergunta, ei, professora, que tecido é esse? Esse tecido é o tecido epitelial, ok? Vamos mudar então o tecido? Vamos colocar outra célula. Esta célula mais esta célula. E esta célula? As 3 células, sai espermatozoide, as 3 células então unidas vão formar o tecido. No nosso caso, as 3 células estreladas, 3 células condrócitos vão formar o tecido chamado de cartilaginoso. Sabe onde ele é encontrado? Tecido cartilaginoso vai ser encontrado bem aqui, ó, no meio dos nossos ossos, para que nós possamos ter esses movimentos. Então, no meio de cada osso, você tem esse tecido chamado de tecido cartilaginoso, que é formado por células, mais células, mais células, ok? Vamos ver um outro tipo de célula, os neurônios. Neurônios mais neurônios. Neurônios mais neurônios formam o tecido? Isso, acertou! Tecido nervoso. Tecido nervoso é o tecido que vai levar todos os estímulos do seu corpo até o cérebro, aonde você sente. Então, se você der uma topada com o dedo mindinho, para que você sinta essa dor passa do dedo mindinho pelos neurônios que se ligam até chegar ao teu cérebro e aí você grita, ai, que dor! Mas isso tudo é muito rápido, mas os neurônios precisam então estar formando o tecido chamado de tecido nervoso. Vamos ver um outro tecido? Célula muscular mais célula muscular mais célula muscular. Ok, olha que lindo. As células musculares vão formar o tecido. Quero ver, vai, acerta. Célula muscular forma o tecido. Isso, tecido muscular, ok? E esse tecido muscular, ele é muito legal, porque à medida que você vai fazendo exercícios físicos, à medida que você vai se exercitando, eles vão se multiplicando e aí seus músculos vão crescendo. Tecido muscular, ok? Vamos reparar o seguinte. Esta célula agora está próxima a esta célula e próximo a esta célula. Aí eu te pergunto, isso é um tecido? Responde mais alto. Está em dúvida? Não, isso não é tecido. Por que isso não é um tecido? Não é um tecido porque as células são diferentes. Isso! Então, olha, se eu colocar esta célula, mais esta célula, mais esta célula, isso é um tecido? Isso, muito bem. Acertou quem disse não. Por quê? Porque as células são diferentes. Células diferentes, então, não formam tecidos, ok? Vamos observar o seguinte, um detalhe. Esta célula, esta célula, esta célula, esta célula e esta célula. Olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de células diferentes. Porém, todas elas têm uma coisa igual entre elas. Você poderia me dizer o que elas possuem de igual? Todas as células, independente da sua forma ou da sua função, possuem
o mesmo núcleo, possuem o mesmo material genético. Então, esse material genético que está aqui dentro do núcleo está aqui nesta célula, nesta célula, nesta célula, nesta célula e nesta célula. Ok? Aí você pode me perguntar, professor, então todas as células têm núcleo? Não! Vai existir um grupo de células que são chamadas de células anucleadas. Que células são essas? São as células chamadas de hemácias. Olha, então as hemácias são as únicas células do nosso corpo anucleadas. Isso quer dizer que elas não têm núcleo. Se elas não têm núcleo, elas não se reproduzem, porque elas não têm a informação para se reproduzir, então elas não se reproduzem. O nosso corpo vai ter essas hemácias que vão carregar oxigênio e gás carbônico. Depois de 3 meses, cada hemácia dessa morre e a nossa medula produz outra. Então, elas são produzidas na medula óssea. E de quanto em quanto tempo? De 3 em 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, as hemácias vão morrer e aí outras hemácias vão ser produzidas, ok? Já as células, não. As outras células, por exemplo, os nossos neurônios, nunca mais se multiplicam. Se você nasceu com umzinho só, que dó, você vai ficar com umzinho só. Mas nós nascemos com milhões de neurônios. E esses milhões de neurônios vão permanecer conosco até o fim dos nossos dias. A não ser que você sofra algum acidente e elimine esse neurônio. Mas se você não eliminar os neurônios, o número de neurônios que você vai ter, eles vão ser multiplicados. Não, eles vão ser mantidos, determinados, o número certo, desde o seu nascimento até o dia da sua morte, ok? Já as células musculares, nós vimos que se nós fizermos exercícios, as células musculares aumentam. Se nós fizermos exercícios todos os dias, nós vamos ter mais células musculares do que outras pessoas. Uma outra coisa interessante são essas células, as chamadas células do tecido epitelial, tecido de revestimento. Você sabia que cada dia que você toma banho, você tira essas células? Elas são chamadas de células mortas. Elas vão estar formando a nossa pele. E aí, quando você toma banho, você tira e novas células aparecem todo dia na sua pele para você. Ok? Então, vamos olhar. Célula mais célula é igual a tecidos, ok? E aí nós temos vários tipos de tecidos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido adiposo, tecido ósseo, tecido hematopoético, é o que produz o sangue, vários tipos de tecidos em nosso corpo, ok? Mas o nosso corpo não termina nos tecidos. E o que acontece então? Esses tecidos se ligam a outros tecidos e formam os nossos órgãos do nosso corpo. Ok? Então, para que você tenha o pulmão, que é um órgão, você tem que ter tecido se unindo a tecido. E como é que são formados os tecidos? Pelas células. Então, células se unem, formam tecidos, os tecidos formam órgãos. Células se unem, formam tecidos e tecidos formam órgãos. Células se unem, formam os tecidos e tecidos formam órgãos. Sei, já aprendeu. Células se unem, formam tecidos, tecidos formam os órgãos. Ok, e os órgãos? Os órgãos, eles vão estar formando o nosso corpo ou o nosso organismo. Ok? Então, quando nós olhamos no nosso corpo, que nós vemos assim, o corpo humano,
cheio de órgãos, pulmão, rim, sistema excretor, o sistema reprodutor masculino, o sistema reprodutor feminino, o estômago, o pâncreas, o intestino, o fígado, o timo, a tireoide, o coração, a vesícula, todos esses órgãos que estão formando o nosso corpo humano, para antes de formar o corpo humano, esses órgãos, então, eram tecidos. E antes de serem tecidos, eles eram apenas células que se uniram para se formar, ok? Bom, e como tudo isso começa, professora? Ah, isso é muito simples. Como que isso tudo começa? Isso tudo começa, aquela célula que só a mamãe tem, que é o óvulo, célula que só as meninas possuem, e o encontro do espermatozoide, que é a célula que só os meninos possuem, ok? Então, a única diferença em relação às células entre os nossos corpos, entre o corpo humano, é que nas meninas tem óvulo e nos meninos tem espermatozoide. O encontro dessas duas células, a união dessas duas células, recebe o nome de fecundação. E foi essa fecundação que gerou você. A partir desta fecundação, começa novamente o DNA a determinar a formação das células. Entendido? Beleza? Na nossa próxima aula, então, nós vamos estar falando sobre os órgãos do corpo humano. Nós vamos estar começando a formar os sistemas, ok? Então, os sistemas vão ser esse conjunto de órgãos. Esses órgãos vão se unir no sistema, esses órgãos vão se unir num aparelho, e esse sistema e esse aparelho vão formar os nossos organismos, ok? Um beijão e até mais, crianças!